Olá! A saúde da mulher contemporânea é o tema do Vitalidade de hoje. Nosso bate-papo é com a médica ginecologista Anita Lucas de Oliveira. Militante social e feminista, Anita foi eleita em 2004 e 2008 vereadora aqui do Legislativo Hamburguense. Em 2009, ela assumiu a Secretaria de Cultura em Novo Hamburgo, onde permaneceu até 2012. E também foi coordenadora de políticas públicas para as mulheres aqui no município. Hoje, a Anita milita também na Marcha Mundial das Mulheres. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, esse programa especial todo voltado, então, no mês da mulher para as mulheres. Olá, Tati, muito obrigada pelo convite. Uma saudação especial a todos e todas que estão nos assistindo. Anita, então, para começar, gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa sua militância, né? Inclusive na Marcha das Mulheres. Tati, eu já milito no movimento de mulheres desde 1986, quando eu comecei a trabalhar mesmo na profissão, meio que juntou. E no ano, então, esse movimento de mulheres eu sempre participei, e no ano 2000 foi criado no mundo um movimento que era a Marcha Mundial das Mulheres, onde as mulheres de todo o mundo, de vários países do mundo, se uniam numa pauta única, principalmente a violência. Mas em cada país a realidade é diferente. Então, assim, nos países onde haviam guerra naquele momento, a pauta era contra a guerra. Então, assim, a Marcha Mundial de Mulheres é um movimento de mulheres internacionalista, antimilitarista, anticapitalista, né, antineoliberalista, que na verdade quer o melhor para as mulheres, quer melhorar a vida das mulheres, né? A gente está vendo que em todo o mundo, há muitos anos o movimento de mulheres existe, as mulheres reivindicam direitos, respeito, e a gente está vendo a todo dia cada vez mais respeito, cada vez mais ferirem a dignidade das mulheres, né? Então, é esse o movimento, a Marcha Mundial das Mulheres. Agora, 8 de março, Dia Mundial das Mulheres, né? O que já foi conquistado e o que falta ainda avançar, na sua opinião? Tati, o Dia Internacional da Mulher é um dia para a gente lembrar, né, todas as lutas das mulheres e todo dia, né? Começou lá com as mulheres pedindo direitos, mais salários, dignidade no seu trabalho, o direito ao voto. Fez 90 anos. Que as mulheres não tinham, no Brasil fez 90 anos, mas ainda tem países da Europa que faz bem pouco tempo, né? Então, essa luta é uma luta, assim, como eu já falei, assim, de todo dia, de todos os meses, de todos os anos. O Dia Internacional da Mulher é um dia para homenagear as mulheres que já se foram, mas que lutaram e fizeram muito, né? As mulheres russas, a partir de uma greve, iniciaram a Revolução Russa de 17. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar essa luta. E quais são os direitos? O que já se conquistou? A gente vê tantas conquistas, mas que sempre está na corda bamba, né? Qualquer coisa que tem, quem sofre são as mulheres. Os primeiros direitos, qualquer crise que tem, os primeiros direitos são as mulheres quem sofre. Hoje mesmo, com a guerra, que não é a única guerra acontecendo no momento, mas com a guerra da Ucrânia, as mulheres estão sendo violentadas, as mulheres estão sendo desmoralizadas, as mulheres são as que mais sofrem, porque são as que perdem seus filhos, seus maridos, perdem sua casa. Então, assim, muito se conquistou, as mulheres já votam, já podem ser votadas, mas nós ainda não temos muitas mulheres nos legislativos. Nós não temos mulheres, na cidade nós temos uma mulher prefeita, mas se nós contarmos aqui na região, quantas mulheres são prefeitas, né? Então, assim, podemos, devemos estar frente a isso, mas ainda falta muito por conquistar. Então, assim, tu perguntasse sobre os direitos, eu acho que está aí, né? Mas, assim, o direito ao voto, o direito ao trabalho, a licença maternidade, o direito ao seu corpo, né? Os direitos aos métodos anticoncepcionais, enfim, é uma lista, e uma lista
pelas coisas que ainda faltam e que são coisas que só dizem respeito às mulheres, né? Então eu acho que ainda temos muita luta pela frente, né? E já deixar um recado aqui que somos contra todas as guerras, somos contra o militarismo, né? E que sempre as maiores vítimas das guerras são as mulheres. Como médica agora, Anita, qual a avaliação que você faz da saúde da mulher contemporânea, né? Que atua em tantas frentes. Olá. Então, a saúde das mulheres, ela é muito importante, porque é isso, né? A saúde, ela é importante para todas as pessoas. A gente está vendo que temos agora a longevidade, né? Temos mais anos de vida pela frente e tem exemplos aí de mulheres de quase 100 anos que ainda estão atuando, né? Mas falando do básico, a saúde primária, eu acho que falta muito atendimento ainda. Por exemplo, hoje nos postos de saúde, e vou falar um pouquinho da nossa cidade, e não é fazendo crítica, mas é dizendo o que há, né? O atendimento à saúde da mulher está muito precário, muito precário. Em 2020, tínhamos a desculpa da pandemia, né? Os postos de saúde não estavam atendendo, tinha todo aquele o isolamento social, os médicos, a saúde estava toda com olhos para a pandemia, para o vírus, muita gente morrendo e tal. Mas o atendimento nos postos de saúde diminuíram muitíssimo, assim. O atendimento às gestantes, o atendimento primário, que é aquele de fazer o exame citopatológico do útero da mulher, o exame de mama, ou a solicitação, pelo menos, que fizesse, isso diminuiu muito, muito, muito. E que é super importante, é simples, mas muito importante, né? Fazendo o exame citopatológico, que é o pré-câncer, que as mulheres chamam, né? Fazendo esse exame todos os anos, nós estamos prevenindo o câncer. Quer dizer, não estamos prevenindo o câncer, mas estamos prevenindo a morte de mulheres pelo câncer do colo do útero. A mesma coisa, o exame de mamas. Claro que a gente ensina, nos postos ensinam, na televisão tem toda uma campanha do autoexame, das mulheres se examinarem e se descobrirem algum nódulozinho, procurar o médico. Mas quando elas vão procurar, elas não encontram o médico que a atenda, ou quando atende, pede o exame, tem dificuldade para marcar, demora 1, 2, 3, 4, 5 meses, né? E essa é uma grande luta das mulheres, né? 8 de março, março é um mês que é dedicado à mulher por causa do 8 de março, mas em maio também temos um dia dedicado à saúde das mulheres, que também é um dia de luta e que é muito importante. Você falou do câncer do colo de útero, né? Nós temos a campanha, então, em março, que é a campanha Março Lilás, né? Que o objetivo é trazer informações, né? E também conscientizar da importância do diagnóstico precoce. E ele se dá, então, através desse exame que você falou, que todo mundo teria acesso pelo SUS, né? Na verdade, Tati, agora sim a gente fala, né? Eu falei de duas doenças que é importante prevenir, mas obviamente que também é muito importante uma boa alimentação. E uma boa alimentação não é comida cara, né? É comer arroz com feijão, comidinha cozida pela gente, né? Verdura, salada, fruta, se possível plantado na horta, se possível, né? Mas se não comprar comida feita, já pronta, ou chamar, comer muita farinha, muito pão, muitas coisas. Então, assim, a alimentação é super importante. O exercício físico, quando a gente pode, é muito importante também para a saúde. Então, assim, sem falar de doença, mas falar de coisas boas, né? Se possível, né? Porque as mulheres têm 3, 4, 5 jornadas de trabalho, né? Desde que levanta até que deita para dormir. E às vezes não tem tempo nem de respirar. Mas se puder subir uma escada, fazer algum exercício de noite, deitar, mexer as pernas, algum abdominal, sempre é bem importante.
e muito líquido, ingerir muita água. Então, assim, não é caro, a gente não precisa ter dinheiro, muito dinheiro, para cuidar da saúde, né? Mas a gente precisa ter atenção a nós. As mulheres, né, falando um pouco das diversas fases da mulher, desde da adolescência, né, com a menarca, depois as mulheres entram no período fértil, depois vem a menopausa. Que dicas você daria, então, para cada fase da vida da mulher? São todas fases muito importantes que às vezes a gente só se dá conta quando ela já está acontecendo, né? Na verdade, as mulheres, estamos falando das mulheres, mas as pessoas no geral, mas as mulheres, então, têm as características especiais em função do ciclo reprodutivo da vida humana, né? E a menarca é a primeira menstruação, então quando ela menstrua pela primeira vez. Não é quando ela fica mocinha nem quando ela vira mulher, porque ela é mulher, quer dizer, ela nasce menina, né? Do sexo feminino, depois vai se tornar o que ela quiser, mas ela nasce do sexo feminino e vai menstruar em algum período. Entre 9 e 12 anos é tempo de menstruar. E aí vai desenvolver o seu corpo, né? É importante aí o cuidado mais das mães, né, das adultas que estão em volta dela, para ver se o ciclo é regular, se sente alguma coisa, se tem dor, se não tem, né? Eu atendo muitas meninas com algumas queixas de coisas que são comuns, né, das meninas adolescentes, mas é que é isso, se a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe que é normal. Entre a primeira menstruação e até, digamos, 45, 50 anos, talvez 52, seria o período reprodutivo, né? Que seria o tempo que ela está com possibilidades de engravidar e de reproduzir-se. Esse período é super importante, porque aí é o período que as mulheres começam a ter relações sexuais, pode ter 1, 2, 3, 4, 5 parceiros, se forem mulheres heterossexuais, ou parceiras, né, se forem homossexuais, ou quem quer que seja. Aí é importante ter cuidados com a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, é muito importante o uso do preservativo para evitar essas infecções, é muito importante o uso de algum método anticoncepcional para evitar uma gravidez não desejada, né? Mesmo, bom, se decide, já está planejado que vai ter relações sexuais com um homem, que é quando ocorre o risco de gravidez, então, ou usar algum método, já seja o oral ou o injetável, é importante consultar com o médico, né, para a gente orientar. O médico não vai dizer qual que é o melhor, porque, bueno, né, existem vários métodos, mas ter orientação, né, de quem tem conhecimento, ou o médico ou a enfermeira no posto de saúde, orientar qual método vai usar e como vai usar, e todos os cuidados que deve ter, né? Para evitar uma gravidez indesejada, como eu falo. Bueno, se veio a gravidez e tá tudo bem, veio sem planejar, mas tá tudo bem, sem problema nenhum. Então é importante todos esses cuidados. Eu te falei do câncer do colo do útero, ele pode ser causado, na maioria das vezes, pelo vírus, o HPV, então o HPV é transmissível, né? Nesse sentido, qual a importância da vacinação? É muito importante nas meninas que agora, a partir dos 10 anos, 9 anos, né? Porque é antes que ela tenha relação sexual, antes da possível infecção. A vacina é muito importante. Hoje estão vacinando meninos e meninas, né? Que é muito importante, porque um transmite para o outro. Eu acho super válido a vacina e é importante que mães e pais permitam que essas crianças façam vacina, porque estão prevenindo lá no futuro. E a partir, vamos determinar que não é fixo, né? Não é 50 anos, não é 48, não é 52. Mas a partir dos 50 anos, mais ou menos, por volta, talvez um pouco antes, talvez um pouco mais, né? É a menopausa. A menopausa é quando
o nosso corpo não tem mais capacidade de reprodução, nossos ovários já estão falindo, né? Já estão cansados, já. E aí vem o período da menopausa. Meno é sangue, né? Pausa, parou, para de sangrar, não vai mais sangrar, que é essa a primeira marca, né? E aí nós vamos sentir alguns sintomas, algumas coisas que podem ser incômodas, né? E varia também de mulher para mulher. Varia de mulher para mulher e varia, né? E aí é importante consultar, né? Porque existe o que fazer, né? Ou vai tomar alguma medicação hormonal para parar de sentir, ou vai tomar medicações alternativas, enfim, isso de acordo com a mulher e o médico, o que se faz, né? Mas são coisas naturais, vamos dizer assim, que acontecem com as mulheres. Uma coisa que eu me dou conta hoje é que a menopausa hoje acontece em mulheres jovens, a gente diz, né? Porque 50 anos tem muita gente que está começando a sua vida, né? Trocou de marido, está começando a universidade, começou em trabalho novo, mudou de país, de cidade, está começando uma nova vida, né? E tem mais 50 anos para viver pela frente, né? E com muita saúde, muita disposição. Então é importante se cuidar essa fase, se chamar atenção para essa fase. Eu não vou dizer aqui se tem que tomar remédio, se não tem que tomar, que tipo de tratamento, mas é importante conversar com um profissional de saúde para medir, pensar e avaliar o que fazer. As mulheres que chegam, por exemplo, na menopausa, elas costumam ter problemas relacionados, por exemplo, com a saúde pélvica, incontinência urinária, é uma realidade? Mas não precisa ser na menopausa, assim, né? Com o tempo, nosso tempo de vida, a musculatura vai ficando mais flácida, então é possível, sim, ter alguns problemas pélvicos, como tu diz, assim, né? Principalmente essa questão da urina, ou a incontinência, ou a flacidez, aí a urina muitas vezes, né? E a gente não se dá conta antes porque a gente toca a vida, né? Nossa bexiga está muito bem, obrigada. E a gente só percebe isso quando opa, mas de novo eu tô indo, mas de novo vou urinar, mas recém fui, agora de novo eu vou ir. É que antes, quando a gente é mais nova, a gente segura. Tu passa um turno todo trabalhando, sentado aqui na TV, fazendo tuas coisas e nem te lembra de urinar. Mas isso vai acumulando, 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 e um dia a tua bexiga te avisa, olha, eu existo e tem que cuidar de mim. Anita, em março agora, além do Março Lilás, né, aqui na Câmara nós temos o calendário Pró Saúde, que a gente busca trazer esses temas, né, dos meses coloridos, principalmente através do Vitalidade, né, trazer profissionais para falarem, então, sobre a importância da conscientização, do combate, né, dessas doenças. E nós temos o Março Azul Marinho, que é de combate ao câncer coloretal. As mulheres também estão suscetíveis, né? Também. E isso é Eu vou, antes de dizer, as mulheres, elas cuidam da sua saúde, elas prestam atenção. Porque elas são muito educadas, ensinadas ao cuidado, então elas cuidam dos outros e também prestam atenção no seu corpo. E hoje em dia, os meios de comunicação estão muito fácil, né? A gente tem muito acesso, então as mulheres procuram, né? Mas também existem os medos, existem os receios. Então, assim, será que eu vou, será que eu não vou? Estou sentindo alguma coisa. Mas e se eu for na médica e a médica disser que é câncer? Então, existem os medos, né? Mas uma coisa assim que eu acho que é muito importante, qualquer coisa que a gente sinta diferente, a gente tem que procurar o médico, tem que procurar. Se é mais fácil na ginecologista, vai na ginecologista, fala e ela vai orientar, ou ele, né, para o lado que for. No clínico geral, é mais fácil o acesso ao clínico? Vai no clínico e fala. O clínico vai encaminhar para onde tiver que ir. Mas é muito importante. E eu vou te dizer uma coisa, as mulheres, até em função dessas coisas todas, tem um problema muito sério entre as mulheres que eu percebo,
que é a prisão de ventre. As mulheres não vão ao banheiro. Porque tem muita coisa para fazer e deixa para amanhã e deixa para depois. E todas as mulheres me dizem, doutora, desde que me conheço por gente. Mas não é desde que se conhece por gente, é desde que está na adolescência, que segura. Estou com vontade, não sei o quê. Não, mas vou segurar. E vou para depois. E um dia o intestino acostuma. E isso faz muito mal, porque pode provocar infecção urinária, pode provocar infecções pélvicas, provoca muita dor, né? E podemos até ter algum problema do intestino em função disso. Uma coisa assim que eu vou aproveitar e dizer, é bom sempre, mesmo a gente estando bem, sem doença, sem nada, pelo menos uma vez no ano consultar com um médico, com um clínico geral. Doutora, eu vou vir aqui ver como é que eu tô, quero fazer alguns exames, o médico vai examinar, vai ver, vai fazer algumas perguntas, imagino assim, vai fazer algumas perguntas e vai orientar se for preciso de alguma coisa. A gente falou sobre a pandemia, né? Que outros reflexos, então, a Covid, o coronavírus, eles trouxeram nesses 2 últimos anos, né? Estamos entrando no terceiro ano, né, da pandemia, para a saúde da mulher, então. Então, a pandemia foi uma coisa séria para todo mundo, né? Assim, todos sofremos, todos essa incerteza, essa insegurança, o medo de pegar o vírus, como é que vai ser. Mas as mulheres sofreram muito. As mulheres sofreram muita violência física, doméstica, muita violência, né? Sofreram. As mulheres sofreram muito, vou falar sofreram porque é isso, né? Foram canceladas as aulas, né? Fugiu a palavra agora, com o fechamento das escolas. Isolamento social. Com o isolamento social, o fechamento das escolas. Então, assim, aumentou muito o trabalho das mulheres. Não que elas não fizessem as coisas em casa, mas aquelas que ficam em casa aumentou, porque aí tem mais filho em casa, em todos os horários, mais o marido e mais não sei quem, né? E aquelas mulheres que trabalham e foram, porque nem todo mundo parou, as fábricas não pararam. Então as mulheres tiveram que fazer das tripas coração com o que vão fazer com as crianças enquanto elas estão indo para a empresa, né? Quem cuida, quem não cuida, param de trabalhar para ficar com as crianças. Crianças que ficavam com a avó, daí não podiam mais ficar com a avó. Então, assim, isso mexeu muito com a vida das mulheres. E aquelas mulheres que, pelo isolamento, ficaram em casa, porque tinham que fazer o home office em casa, trabalharam muito mais. Se a gente fala em tripla jornada de trabalho, elas tiveram muito mais, porque elas tinham o cuidado com as crianças, o cuidado da casa e o seu trabalho que estava ali dentro de casa naquela hora. E sem falar todas as coisas, tinha homem, né, marido também em home office. Então, assim, a saúde mental das mulheres foi muito, muito prejudicada. E se a gente for ver, eu não trouxe aqui nenhum dado estatístico, tá? Mas assim, a pandemia, infelizmente, também ela tinha cor, raça, né? E gênero, porque e classe social, isso que faltou. Porque assim, pegou muitas mulheres, homens e mulheres pobres, né? Essa quantidade de gente que morreu, muita gente pobre, negros da periferia, que faleceram até sem atendimento médico, né? E as mulheres, muitas mulheres, assim, tanto é que eu tenho como símbolo para mim, assim, que o primeiro caso que a gente soube, né, que morreu, o primeiro caso de morte foi aquela empregada doméstica no Rio de Janeiro, né, que se contaminou pela sua patroa que veio de viagem, era uma mulher negra de periferia e deve ter infectado mais milhares de pessoas, porque ela foi e veio no trem, né? Então, isso afetou bastante, mexeu muito, 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 muito com a vida das mulheres.
E não só em aspectos relacionados com a pandemia também, né? As mulheres negras e mais pobres, elas costumam estar mais suscetíveis a outros tipos de doenças que não o Covid. Sim, nós estávamos falando da pandemia, mas assim, por exemplo, essa questão da violência, né? A violência aumentou muito os números de feminicídio. Aumentou muito de feminicídio, muitas mulheres, muitas denúncias de violência doméstica. E isso já é assim, né? A violência são as mulheres pobres que mais sofrem, pelo menos as sabidas, porque mulheres de classe alta também sofrem violência física, mulheres de classe alta também sofrem muita violência doméstica, só que a gente não fica sabendo, porque elas têm vergonha de denunciar. Quando denunciam, que a gente tem casos clássicos aí, né, de mulheres de importantes personalidades, né, que denunciaram e aí não ficam acreditando nelas, né? Então, a violência é uma coisa que é nessa sociedade, assim, e não é só no Brasil, não é um privilégio nosso, é no Brasil e no mundo, né? Tanto é que a Marcha Mundial, a primeira marcha que aconteceu foi no Canadá. As mulheres fizeram uma caminhada, né, de uma cidade a outra, agora fugiu a cidade, mas reivindicando menos violência. E a gente vê nas notícias, né, muita violência contra as mulheres e feminicídio também. No Brasil também é pauta da marcha a questão da violência? Sim. A violência, a luta contra a pobreza, essa questão do nosso corpo, do uso do corpo das mulheres como mercadoria, né? O padrão de beleza estabelecido pela sociedade. Então, eu acho que é uma luta árdua, imensa, né? Tem muitas. E assim, eu falei aqui nada, né? Porque assim, quando a gente fala das mulheres, Tati, a gente fala das mulheres, aí tem as mulheres brancas, pobres, de periferia, tem as mulheres negras, porque vivem realidades diferentes, né? Não quero dizer que tem violência e violência, mas são realidades diferentes e a gente tem que olhar, a gente tem que ter olhar para isso, né? As mulheres trans, né? As mulheres lésbicas, elas sofrem muita violência, é uma violência talvez, mas também sofrem violência doméstica, inclusive, mulher que mora com mulher, né? As mulheres também, porque como a sociedade é muito machista, muito patriarcalista, sempre tem um que submete o poder sobre o outro, né? Já te falei das guerras, né? Se a gente for olhar para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro vive uma guerra, né? Toda aquelas invasões nas favelas, as milícias, tudo que a gente vê não deixa de ser uma guerra também, né? E está muito envolvido aí o patriarcalismo, o machismo, e são as mulheres sempre que sofrem. São sempre as mulheres que a gente vê à frente, né? Chorando o filho morto, chorando o esposo morto, chorando a miséria em que elas vivem. E não só a miséria, né? Porque a gente não pode pensar que só existe violência onde existe miséria. A gente pode sofrer violência caminhando pela rua, né? A cantada que alguém te dá na rua, aqui dentro do teu trabalho, na Câmara. Então, as violências, elas existem contra as mulheres em todos os espaços. Em todos os espaços. E contra isso a gente tem que lutar todos os dias. Você foi coordenadora de políticas públicas para as mulheres, né? Nesse sentido, olhando agora mais para 2022, né? O que ainda falta, o que poderia ser feito, né? Para que as mulheres tivessem mais qualidade de vida? Tati, então, antes eu falei que assim que quando tem crise, né? As mulheres têm seus direitos, né? E aí se cria coisas para as mulheres e eu acho que são bandeiras muito válidas, tá?
a Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma grande conquista que nós tivemos. E o que significa isso? Ah, mas então tem que ter lei que defenda os homens. Não. Esses crimes que as mulheres sofrem, elas sofrem porque elas são mulheres. Porque a gente só apanha em casa porque a gente é mulher. Porque não é a mulher que bate no marido. Ah, tem em casa o marido que apanha? Tem. Mas a maioria são as mulheres. As que morrem, e do jeito que a gente conhece que morrem, são as mulheres. E a Lei Maria da Penha, ela é muito importante, porque ela colocou para fora aquilo que acontecia só dentro de casa e que era permitido, né? E se a gente vai lá e conta para a mãe diz assim, ah, minha filha, teu pai também fazia. Ah, lá, tua avó também apanhou. Então é para que não continuem as pessoas apanhando e que o Estado tome conta disso, se dê conta. Então os juízes, os advogados, todo mundo, temos que parar com isso, que é crime. Então isso foi uma conquista maravilhosa das mulheres brasileiras. Além do feminicídio também, porque não é homicídio, é feminicídio, morreu porque era mulher. Né? Levou 5 tiros do ex-marido que não se conformava com a separação porque era mulher. Não é porque é outra coisa, é um feminicídio. Então isso para nós foi muito importante. Mas acontece o seguinte, chegando à tua pergunta. Quando falta dinheiro, de onde é que a gente tira? Das políticas sociais, né? Então, assim, o que foi que aconteceu em 2016, logo depois do golpe? A primeira coisa que o presidente que assumiu fez, ele tirou o dinheiro da educação e da saúde, diminuiu. E o Congresso foi lá, todo aprovou. Voltando aqui para a nossa comarca, nossa querida cidade, a coordenadoria de políticas públicas para mulheres, como ela foi concebida, ela não existe. Porque não existe verba, porque não sei o quê, porque nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, nós vamos melhorar. E não existe mais aquela arma que era específico para as mulheres. O serviço social é outra coisa. O atendimento específico às mulheres que sofrem violência, ele é muito importante e nós perdemos. Assim, o serviço específico, né? Onde a mulher tinha um atendimento com assistente social, com a psicóloga, era encaminhada, era o que nós precisamos fazer, tinha toda uma rede para tirar a mulher do ciclo da violência, que não é fácil, não é mágica, a gente não é porque existe a coordenadoria que deixa de existir, né? E mesmo aquelas mulheres que, na minha época, iam lá, às vezes elas não queriam romper com nada, e voltavam para o ciclo da violência. Mas a gente tem que continuar investindo, e para isso é preciso vontade política e dinheiro. Sem isso a gente não faz. Então, em 2022, Tati, eu vou te dizer honestamente, nós estamos igual que em 2000. Eu nem vou ir para trás. Porque é isso, aumentou o número de mulheres que morrem, aumentou o número de mulheres que apanham, não temos política de acesso ao emprego, não temos. Então, assim, continua igual. E uma coisa que para mim é muito triste, assim, a visão do homem, e mesmo homens jovens, né, em relação à mulher, é muito triste. Não mudou nada. É como se fosse tempos atrás, né? Ainda acha que mulher é objeto, que mulher é fácil de ficar, nos comentários que eu não quero nem repetir. Assim, né? Mulheres em situação de guerra, o sujeito vem e fala o que fala, né? Ou então um homem que está num nível um pouquinho superior à mulher se sente no direito de assediá-la, de convidá-la, de trocar sexo por algo e achar que está tudo bem. E depois, quando é colocado na parede, não, mas não foi bem assim. O tal do cara lá de São Paulo diz que ele é muito jovem. Então, assim, isso ainda... E aí não se permite se falar dessas questões nas escolas. Não se permite na educação falar sobre isso, né? Então, a gente educa nossos filhos, né?
Tu procura educar teu filho, que respeita o coleguinha que é negro, que respeita o coleguinha que tem uma diferença, que respeita as meninas, que enquanto ele está no teu âmbito ali familiar, tá tudo bem. Quando ele vai para a escola, ele começa a sofrer, né? Porque como ele faz diferente, vamos dizer assim, ele também começa a sofrer das outras crianças que vêm todos iguais, né? Então, assim, não mudou as frasezinhas machistas e continuam as mesmas, né? E eu fiquei mais velha, só isso. Mas continuo aí firme, peleando por que as coisas se ajeitem. Você tocou numa temática um pouco antes sobre as mulheres trans, né? Uhum. A rede de saúde, por exemplo, o SUS, ele está preparado para receber essa diversidade? Tati, honestamente eu não sei te dizer isso, porque eu não trabalho na rede de saúde, tá? Mas eu me atrevo a dizer que não. Eu me atrevo a dizer que não. Porque a gente vê, não sei se aqui na cidade, mas se vê muitas queixas de pessoas que reclamam, por exemplo, de não ser chamado pelo seu nome social, né? Então, a moça lá, né, que é a Rose, mas ela tem a carteira do SUS, tem que ter o nome verdadeiro, então é o João Luiz. Então, mas poderiam, né, chamá-la, né, escrever ali em cima nome social Rose, para que seja chamada. Na sala de espera é chamada por João Luiz, muitas vezes até para provocar mesmo, assim, né? Então, assim, eu não sei te dizer especificamente, eu não trabalho na rede pública de saúde, mas acredito que não, porque existe muita reclamação. Os lugares públicos não estão preparados, né? Porque a gente sabe que tem mulheres trans, várias que já foram vetadas de entrar no banheiro feminino. E são mulheres, né? Então, no shopping, restaurante, em locais públicos, não podem entrar. Então, assim, a sociedade eu acho que não está preparada ainda, né, para atender, não sei se está certo dizer atender, mas a lidar, né, com toda essa diversidade, né, de gêneros que nós temos, que estamos passando e que eu acho que é uma luta muito árdua, que já começou há muito tempo, não é de agora. Né? Começou há muito tempo e ainda tem muitos trans sendo assassinados, né? Simplesmente por serem trans. Então, isso, sabe, não é algo que fez alguém que fez algo errado, não, nem que precise morrer por causa disso, mas é isso, é porque a mulher morre porque separou do marido, a trans morre porque ela é trans e não quer continuar com o sexo que ela tem ou quer assumir outro sexo. Né? As prostitutas também morrem, né, por estarem exercendo o que elas quiserem com o seu corpo, né, exercendo uma profissão que é tão igual quanto outras, né, que tem todas as discussões que eu não vou entrar aqui, mas é isso, né, o desrespeito à vida é muito séria hoje em dia. Anitta, estamos nos encaminhando para o final do nosso Vitalidade. Te peço que deixe uma mensagem, então, para quem está nos assistindo pela TV Câmara, para todas as mulheres, então, um apanhado dessa nossa conversa sobre a saúde da mulher contemporânea. Então, Tati, eu acho que é muito importante, assim, a todas as mulheres e homens, né? Eu acho que é muito importante a gente, primeiro, olhar o outro ou a outra e como a gente quer ser olhado, né? Com respeito, com dignidade, sem nenhum tipo de ofensa e se olhar como se é, né? Do jeito que a gente é uma pessoa. O 8 de março é um dia de luta, né? Para lembrar todas as mulheres que já estiveram aí lutando por tudo que a gente tem lutado até hoje e ainda vamos continuar lutando, e que hoje, amanhã e sempre temos que cuidar da nossa vida, temos que cuidar
da nossa casa, temos que cuidar da nossa cidade, temos que cuidar do nosso planeta. Porque isso foi uma coisa que a gente não falou também, né? Que a gente destrói tudo que está pertinho de nós, né? Então a água está acabando, não é à toa que a gente tem tanta seca, e depois quando vem aquelas chuvas, são aquelas chuvas que arrasam com tudo, né? Então a gente tem que cuidar, não adianta olhar só hoje, a gente tem que olhar todos os dias, porque hoje nós estamos aqui, mas não se sabe daqui a 30, 40 anos, e nossos filhos, nossos netos e netas, né? Então eu acho que é muito importante a gente cuidar da nossa vida e da vida do nosso planeta. Sem ele, a gente não vive. Muito obrigada, então, Anita, pela sua participação aqui no programa Vitalidade. Obrigada TV Câmara por me convidar. Estou à disposição. Chegou ao fim, então, mais um programa Vitalidade que abordou diversas questões relacionadas à saúde da mulher contemporânea. Nossa entrevistada foi a médica, ginecologista, militante social e feminista Anita Lucas de Oliveira. Esse programa pode ser assistido aqui na programação da TV Câmara NH e também pelo nosso YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.